Olá! As tribulações naturais da vida acabam por nos distanciar de seus aspectos fundamentais. Muitos acreditamos que questões como existência de Deus, imortalidade da alma, causas das aflições, quem somos, de onde viemos, para onde seguiremos, são de competência de sacerdotes, de ministros religiosos, de filósofos e teólogos. Quando tudo vai bem, não nos lembramos de Deus, muito menos de sedimentar nossa fé. Até que somos surpreendidos por dissabores, perdas financeiras, perda de um ser querido, doenças graves, separações. Quando nos sentimos sem chão para pisar com segurança, o que pode nos ajudar em situação dessa natureza? É sobre isso que vamos conversar com Zenaide Aparecida Simões, palestrante espírita de Maringá. E após a entrevista, vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Zenaide, desde já agradecemos a sua participação no programa. No contexto a que nos referimos, iniciando o programa, o Espiritismo pode exercer um papel relevante. Por que conhecer o Espiritismo? Conhecer o Espiritismo nos abre uma visão ampla da vida, uma visão ampla e racional da vida, pelos conhecimentos que ele oferta a todos nós, explicando-nos de forma convincente as causas de muitas situações anteriormente incompreendidas. Ele nos traz informações sobre a anterioridade da vida, a continuidade da vida e o significado, o motivo pelo qual aqui nos encontramos. E dentro desse contexto, dentro dessa grandiosidade de respostas altamente filosóficas em torno da vida, ele promove em cada um de nós a transformação íntima, porque o entendimento proporciona isso. A fé raciocinada proporciona essa transformação interior, intensificando a nossa relação com Deus, nos aproximando de Deus por essa consciência que se desperta em torno dos conhecimentos da doutrina espírita. E o Espiritismo é uma religião, Zenaide? Conforme consta na obra O que é o Espiritismo, em seu preâmbulo, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma doutrina filosófica e uma ciência de observação. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com a dimensão espiritual. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. As questões morais são todas orientadas pelos ensinos de Jesus. Então, respondendo à sua questão, o Espiritismo é uma religião na proposta da vivência cristã, onde seu principal fundamento é a crença em Deus. E com a finalidade real da religião, não é? Que é exatamente essa ligação do homem para com Deus. Na condição de filhos que somos, certo. Na condição de filhos que somos de Deus, e essa consciência perfeita, essa ciência perfeita de que somos filhos de Deus, a nossa relação com o Pai se estabelece de uma maneira muito natural. Quando Kardec se referiu que o Espiritismo não era uma religião, ele se baseou em que, Zenaide? Que não era uma religião no sentido comum do termo, porque o Espiritismo é totalmente isento de práticas ritualísticas, é totalmente isento de hierarquia sacerdotal. Todos os trabalhadores da doutrina espírita são voluntários, não existe remuneração por
por suas tarefas realizadas da divulgação da doutrina espírita. Então, nesse sentido comum de religião organizada, instituída, não existe na doutrina espírita. Nesse sentido, não. Mas no sentido de ligação com o Pai, de crença em Deus, de crença na imortalidade da alma, no segmento dos ensinos do Cristo, é perfeitamente uma religião. Uma religião no verdadeiro sentido do termo, né? E como que surgiu a doutrina espírita? Pelo ano de 1851, Hippolyte Léon Denis Rivail foi atraído pelas diversas manifestações que ocorriam em torno do mundo todo. Hippolyte, um educador renomado, francês, com formação baseada na doutrina de Pestalozzi, ele, um pesquisador, um observador, um perfil adequado de um cientista que foi atraído por essas manifestações, apresentou-se para conhecer e compreender de que se tratava. E logo ele percebeu que se tratava de algo muito importante. E logo então ele se dedicou a uma observação mais atenta, a extrair dali conclusões muito importantes, porque ele identificou naturalmente que se tratava de uma manifestação de leis naturais, que se tratava do intercâmbio dessas duas populações, da população da dimensão espiritual com a população do mundo físico. Ele identificou essas relações e percebeu claramente que se tratava de alguma coisa muito séria. Dentro desse entendimento, ele trabalhou arduamente por um tempo mais ou menos longo, no sentido de agrupar as informações que chegavam da espiritualidade nos diversos pontos do planeta. Então, ele teve esse papel importantíssimo de agrupar essas informações e dar um corpo de doutrina para essas informações. Quando, no dia 18 de abril de 1857, ele, utilizando-se do pseudônimo Allan Kardec, lança ao mundo a obra O Livro dos Espíritos, promovendo com isso uma divisão nas épocas da humanidade. Com o lançamento dessa obra, ele instaura no planeta a Era do Espírito. Muito interessante o surgimento do Espiritismo, né, Zenaide? A gente poderia falar muito mais, poderíamos inclusive fazer um programa conversando sobre essa questão do surgimento do Espiritismo, onde nós identificamos que é uma doutrina que veio de lá para cá, né? E não um cientista, um estudioso buscando um conhecimento. Mas o Livro dos Espíritos foi que iniciou, como você colocou, a era do espírito, o espiritismo na Terra. Do que trata esta obra? Esta obra traz os fundamentos básicos que norteiam a doutrina dos espíritos. O primeiro deles sobre Deus, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências que vem a ser a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos que vem a ser a interação entre as duas dimensões da vida e a pluralidade dos mundos habitados, e todos esses assuntos apresentados nessa obra básica, o Livro dos Espíritos, e que na sequência foram desenvolvidas a outras obras que exploravam com maior profundidade esses princípios básicos. E todos esses princípios básicos, e é muito importante que se diga isso, estavam contemplados nos ensinos de Jesus quando de sua vinda na Terra. Zenaide, você poderia colocar, mesmo que de forma sintética, sobre cada um desses princípios do Espiritismo? Certamente, Ivone. Deus, dentro dessa orientação espírita, tem uma amplitude maior.
porque está dito na primeira questão do Livro dos Espíritos que trata-se da inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Essa resposta do Livro dos Espíritos pode parecer algo simples quando não é, porque nos traz um entendimento muito maior, muito mais amplificado de Deus. Porque antes dessa informação, nós tínhamos a ideia pequena de que Deus fazia parte apenas de ritos religiosos, que o lugar de Deus era nos templos, ou nas igrejas, ou nas casas de oração, qualquer que seja. Esse era o entendimento. A partir da doutrina espírita, nós iremos compreender que Deus é a causa primária de todas as coisas. Sendo Ele causa primária de todas as coisas, Ele está em tudo e em todos. Onde quer que estejamos, em qualquer ambiente em que estejamos, no ambiente profissional, social, no ambiente do trabalho, nos templos religiosos, onde quer que estejamos, nós estamos regidos pelas leis do Criador, da causa primária de tudo e de todos. E é também Deus todo amor e misericórdia para com as suas criaturas. Então, Deus deixa de ser aquele ser que castiga, aquele ser vingativo, para ser um Deus infinitamente amor, infinitamente misericordioso, que vela por todos nós indistintamente, através dessas mesmas leis que nos alcançam a todos, porque essas leis estão inseridas em nossa consciência. Então, nós agimos sempre em consonância, deveríamos agir sempre em consonância com essas leis, uma vez que elas estão em nossa intimidade. Dessa maneira, Deus se faz onipresente. Nós fomos criados, agora no aspecto da imortalidade, nós fomos criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. Tivemos um início, não teremos fim, jamais. Somos seres imortais. Porque essa imortalidade, ela é adequada, ela está em consonância com o amor de Deus, com a sua inteligência. Como Ele criaria alguém para que tivesse uma experiência única ou para que tivesse um fim? Não faria sentido nenhum. Então Deus nos criou simples e ignorantes, imortais, para atingir a uma finalidade, a um objetivo, que é a felicidade. Isso é tão verdadeiro que todos nós, indistintamente, buscamos, conscientes ou não, a felicidade. O que todos querem, mesmo quando cometem equívocos, está buscando um bem-estar. Dentro do seu entendimento, muitas vezes infantil e imaturo, buscando por caminhos equivocados, mas é a felicidade, é o bem-estar. Porque essa é uma destinação, essa é uma fatalidade para a qual nós fomos criados. E Deus, quando nos cria para a imortalidade, para a conquista da felicidade, Ele disponibiliza recurso. Ele disponibiliza recurso para isso. E o principal recurso para o alcance da felicidade, desse bem-estar, dessa plenitude, são as reencarnações, que é o terceiro aspecto que nós mencionamos. As reencarnações vêm a ser os diversos períodos para o alcance dessa condição. Então, nós experimentamos no mundo da carne as situações, as circunstâncias variadas que promovem o alcance desse objetivo. Além da reencarnação, que é o principal recurso, Deus permite ainda que as duas populações, a desencarnada e a encarnada, possam interagir incessantemente. E é a isso que nós chamamos de comunicabilidade dos espíritos, que se dá de forma sutil pela inspiração ou de forma patente através da mediunidade,
que é um dos princípios da doutrina espírita, e que é através desse recurso, dessa faculdade mediunidade, que toda a doutrina espírita chegou para nós, através desse intercâmbio que está também inserido nas leis naturais. E o último dos aspectos é a pluralidade dos mundos habitados. Deus cria incessantemente o universo e cria também incessantemente os seres que irão povoar esse universo. Está consoante com a inteligência, causa primária de todas as coisas. E aí fechamos os 5 princípios básicos, né? E que logicamente existem outros princípios, mas esta é a base do Espiritismo. E qual é, Zenaide, o objetivo do Espiritismo na Terra? O grandioso objetivo da doutrina espírita é a nossa espiritualização, Ivone. É vencer o materialismo predominante no pensamento e no comportamento da população humana. O Espiritismo tem por propósito despertar-nos à consciência no sentido da realidade da vida, da finalidade da vida. O objetivo da doutrina é vencer esse estado de sofrimento que impomos a nós mesmos por nossos valores ainda extremamente materialistas. O Espiritismo nos propõe uma mudança de ponto de vista, uma mudança de visão, em que possamos enxergar-nos aqui na Terra como espíritos reencarnados com um propósito, e não como um corpo que pode ser que tenha um espírito. Esse corpo que pode ser que tenha um espírito é condição ainda de uma consciência adormecida. O Espiritismo, então, quer dar esse toque nessa consciência, porque na medida em que vamos todos nós despertando, nós vamos nos sentindo melhores, seguramente mais tranquilos, seguramente mais serenos diante das circunstâncias, porque a vida daí passa a ser um palco onde desempenhamos cada um papel. E agora será fundamental dar conta desse papel conforme o nosso planejamento de vida aqui na Terra. E na medida então desse entendimento, dessa condição desperta, haveremos de perceber a beleza e a grandiosidade da vida que nos foi concedida por Deus, o nosso Criador. A vida passa a ter outro sentido, né? Outro significado. Zenaide, nós agradecemos a sua participação e desejamos tê-la em breve conosco. Eu agradeço ainda mais, Ivone, e aguardarei essa nova oportunidade com anseio. Muito obrigada. Nós vamos agora ver a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná, nos trazendo reflexões muito importantes, e desejamos a todos muita paz. O salmista Davi escreveu em seu Cântico 18: Os céus publicam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Contemplando-se a noite estrelada, pode-se ter ideia do que desejou expressar o salmista. Não há quem não se sinta tocado em sua intimidade e se deixe extasiar pela beleza de uma noite bordada de estrelas. Tantas são as maravilhas do universo que somente nos levam a reconhecer a existência de uma inteligência superior à humana. E é esse mesmo Deus que, como artista, colore os céus no cair da tarde, salpica de cores as flores e estende o tapete verde na pradaria, como uma imensa colcha de retalhos bordada em motivos variados. Como esteta, capricha nos detalhes das escarpas que apontam para cima, como se esmera nos contornos das rochas, recortando montanhas, vales e planícies. Qual um exímio químico, transforma a terra e a água em seiva e açúcar. No milagre que se chama vida, toma uma simples semente e faz surgir a árvore generosa, plena de galhos, folhas, flores e saborosos frutos. Sábio,
concedeu instinto aos animais para a perpetuação e conservação da espécie. Por isso, se observa a vespa preparar cuidadosamente o local para colocar seus ovos, pois o instinto lhe diz que ela não viverá para ver a sua prole. Com sua técnica de dar inveja a qualquer entomologista, ela imobiliza um gafanhoto e ao seu redor põe os ovos. Morre em seguida. As larvas, ao nascerem, têm o alimento assegurado. É o instinto que guia o João de Barro a construir sua casa com a porta para o lado oposto ao vento do inverno, jamais se enganando. E assim protege seus filhotes do terrível frio que poderia matá-los. E enquanto dotou os animais com o instinto, que é uma nota melódica monótona, concedeu ao homem o raciocínio, que é uma sinfonia completa. Tem razão o salmista ao proclamar que a lei do Senhor é perfeita, que os seus preceitos são retos e deleitam o coração. Um dia transmite esta mensagem ao outro dia, e uma noite comunica à outra noite. Não é uma palavra nem uma linguagem cuja voz não possa perceber-se. O seu som estende-se por toda a terra, e as suas palavras até as extremidades do mundo, e nada se pode subtrair do seu calor. Você sabia que a sabedoria divina se descobre em todos os detalhes da criação? E que para a filtragem conveniente dos raios solares para a Terra, a providência divina edificou usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude? Assim, em todos os tempos, a beleza junto à ordem constitui um dos traços marcantes da criação.